toda ideia nova vai ter uma resistência muito grande. E Jesus teve muita resistência porque ele se tornou uma ameaça. Uma ameaça aos costumes. Nós já conversamos ao longo desse capítulo, né? Ao longo da nossa conversa, a questão do relacionamento dele no tratamento com a mulher, no tratamento da necessidade da caridade, independente de que dia da semana que fosse, da necessidade de seguir as regras do seu país. Precisa se seguir as regras, então se tem uma regra, precisa seguir. Então essas ideias, elas vão contra ao que nós, de modo geral, queremos, que é a questão egoísta. Então ele realmente representou uma ameaça para aqueles que sempre tomam vantagem quando se está no poder. Porque quando você está no poder, você precisa se perpetuar no poder, porque quem está no poder... E quando na reencarnação você fala, olha, nós podemos trocar de papel, aí você fala, não, mas eu não vou passar por isso. Eu não quero passar por isso. Eu não vou aceitar nem essa ideia. Não existe a mínima possibilidade de eu ter que me rebaixar para você. Nem que fosse na próxima encarnação. Mas Deus não pergunta as coisas. Você não pergunta pro seu filho determinadas coisas. Você oferece, olha. Hoje nós vamos comer. Você quer comer proteína branca ou vermelha? Sim. Aí ele vai falar, eu quero... Então, quer dizer, você deu duas possibilidades. Você não perguntou o que você quer comer. Deus não pergunta muito. Certas coisas Deus não pergunta. As mães antigamente, come o que tem. E agradece porque tem. E agradece porque tem. Então, a gente pode não querer descer do pedestal. Mas a reencarnação... E um outro aspecto interessante do poder, você falando sobre como os outros nos alertam, né? Aquelas Sim. pessoas que estão ao nosso redor, que chamam atenção para aqueles equívocos que nós estamos cometendo, né? E uma das estratégias ali dos adversários, né? Os obsessores, é justamente afastar, isolar, né? Essa pessoa socialmente para que menos pessoas ao redor alerte. Você disse até na questão da vingança, né? E o poder... mesmo que não afastem quem está do lado, poucas pessoas que se beneficiam do poder do outro alertam, né? Com medo. Com medo. De perder. Pô, o outro tem poder, eu vou alertar. Ele não vai gostar, eu vou ser um alvo, eu vou perder minha boquinha aqui, né? Também. Então, aquele que tem poder, tem influência, geralmente se ele próprio não tiver esse compromisso com auto-melhoramento ali... ele passa uma encarnação que talvez poucos vão ter coragem de contradizê-lo, né? E amigo nem sempre fala as coisas. Isso. Pra ser amigo mesmo, ele vira pra você e fala assim, cara, você tá errado. O amigo fala, cara, você tá errado. São poucos. A maioria então se cala. E aí vem o outro que não tem interesse nenhum, acha que você é um banana, e ele fala mesmo. Então, onde tem fumaça, tem fogo. Se alguém fez uma crítica, talvez vale uma reflexão. Mesmo que o outro esteja na maldade, mas se ele falou é porque alguma coisa ele viu. Então, seja esperto, né? Eu tô falando pra mim. Sim. Seja esperto, Cláudio. E vê se ele não tem razão, né? Porque se ele chamou a atenção, Cláudio, você é narigudo. Talvez, então, eu tenha que saber me posicionar, qual é a posição que eu fico mais fotogênico, sabe? Sim. Porque ele vai falar mesmo, ele não tem nada a perder. Sim. E se afetar, afetou. E o amigo talvez não fale. Então aí muda até a nossa concepção do que é o bom e o que não é. Porque você vê que na experiência de vida, quem quer aprender e se melhorar, ele vai aprender com a gentileza e também vai aprender naquilo que deu errado ou na maldade alheia. Né? Talvez a malícia não seria passada de outra forma. Então, aquele que realmente pratica a reforma íntima, que é a reflexão no sentido de eu posso melhorar sempre em alguma coisa, quem tem olhos para ver, ele tem a oportunidade sempre. Excelente. Na época de Jesus, o conceito é mata o homem, matou a ideia. Crucificaram Jesus e parece que o negócio não deu muito certo. Para eles, né? Pro plano deles, né? Pro plano deles, porque só aumentou, né? Só aumentou e divulgou.
E o cristianismo, ele só conseguiu crescer porque o paganismo, ele já estava decadente. Sócrates e Platão, eles já anunciaram bem antes de Jesus a questão da vida espiritual. O Sócrates, quando ele foi obrigado a se matar, vamos dizer assim, deram um copinho de veneno lá para ele e ele sabia, cicuta, né? E aí ele falou, eu vou beber isso, eu vou morrer. Aí ele virou pro guarda e falou assim, olha, ele não tava com raiva do guarda que ia acompanhar ele tomar o veneno. Porque ele entendeu que era mais um que estava cumprindo sua função. Aí ele falou assim, eu vou beber isso aqui, eu vou morrer. Mas é tudo uma questão de tempo, porque um dia todo mundo vai morrer. Né? Todo mundo vai morrer. E a gente vai sobreviver. Né? Então ele já tinha essa visão, eu vou primeiro, mas a gente vai se ver. Então ele já tinha essa visão de vida espiritual. Mas o paganismo ainda estava muito forte naquela época. Então é aquela sementinha, sabe, que se lança e o tempo vai preparando o terreno. O solo não estava arado ainda. Não estava arado. E Jesus, quando veio, a situação já estava bem avançada. E aí Jesus fala, olha, nem tudo eu posso comentar, mas eu te mando o Consolador prometido. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.